a gente fala um pouco, Aguilar, dos seus trabalhos, dos seus primeiros trabalhos com longa, mas ele não falou muito do teu trabalho com o Carlão, que foi o diretor que você mais trabalhou como assistente, né? Como continuidade. Fala um pouco como que começa o Extremos do Prazer e como que você se aproxima dele para fazer essa produção. O que que esse filme... Bom, eu vou pegar esse gancho para responder também a sua Ah, última sim, pergunta antes da interrupção que a gente fez. Você queria saber da da Embrapa. Embrap, né? Assim, eu não acompanhei todo o processo da Embrap, né? Mas eu cheguei, já estava em andamento, eles já tinham produzido diversos filmes, mas a duração foi muito curta, né? Acho que pouco mais de um ano. Foi o tempo de produção dos filmes, o tempo de lançamento e já na sequência não deu certo. Eles viram que a maioria fracassou e desistiram de adiante. Eles tinham o conhecimento de toda a metodologia. Então, por exemplo, eles sabiam a quem procurar para distribuir, que essa é a grande questão desde sempre no cinema brasileiro, lançar e distribuir, né? Encontrar o circuito exibidor. Então eles tinham esse caminho aberto pelos contatos, pelo fato de os produtores da Boca do Lixo usarem esse caminho, eles como diretores e técnicos sabiam a quem procurar e fizeram deram esse passo. Porém, ele não foi bem sucedido, né? Onde eles erraram em relação aos filmes, né, que foram feitos. Técnicos eram competentes, roteiristas eram competentes, eles usaram o subterfúgio do sexo, do erotismo, tava tudo lá. Até filme popular, quer dizer, o Amado Batista saiu um pouco disso, né? Também, do sexo. Era um Sim, filme popular, mas era sobre um cantor que estava preeminente, não era, enfim, mas enfim. mas o gancho tá bem aí, da minha visão, tá? Vou pegar a minha visão, talvez também ela Uhum. não seja exatamente um retrato que explique corretamente. Mas assim, quando o Amado Batista estava sendo montado, o montador, que era o Éder Mazzini, falecido Éder Mazzini, grande montador do cinema brasileiro, ele me perguntou de provocação, perto do Toninho, ele falou: Eduardo, você conhece esse cantor? Eu falei: conheço, ele é bastante popular, né, tem espaço aí na rádio, na TV. O Éder olhou para mim e falou: não acredita. Aí o Toninho deu risada, né? Falou: tá vendo? Tá vendo como eu estava certo? Ele é conhecido, vai ser um sucesso. Eu falei: bom, isso eu já não sei, né? Se o filme vai ser um sucesso, porque aí já não dependia de mim, né? Do meu conhecimento sobre aquele assunto. E o filme não foi um retumbante fracasso, né? Por quê, né? Uma das explicações que se encontrou é que não deveria ter sido feito com o próprio cantor, com o Amado Batista, mas sim com um ator, né? Como, por exemplo, foi feito mais adiante Dois Filhos de Francisco, Sim, sim, né? sim. A história do cantor, mas com Com um atores ator de profissionais. fato. Porque o Amado Batista não tinha o traquejo de ator, né? Então ele ficou, digamos assim, como a gente define no meio, ficou meio duro no papel, né? Fazendo ele mesmo, quer dizer, não basta ser você o próprio cara, não é um documentário, né? Então a gente dependia de atuação. E aí na outra ponta, a gente tem o filme do Carlão, onde todos achavam que era o filme o mais miura, talvez não o mais, porque o Castellini também fez um filme bastante miura, que era o Instinto Devassa, Sim. mas os dois filmes assim fadados ao fracasso. E, segundo o Carlão me contou depois, o filme que pagou as contas da Embrap foi o Extremos do Prazer. Quer dizer, o Extremos do Prazer fez um sucesso Inesperado. inesperado para todos. Todos achavam que o fato dele ser um filme, digamos, com citações, Hermético, vamos dizer. hermético, falando Mais sobre o momento experimental. político, Falando. tudo isso não ia estabelecer conexão com o público. E quebraram a cara. O filme fez. Quebraram a cara no melhor dos sentidos, né? Porque fez sucesso e deu dinheiro, retorno para a Embrapa. Então, isso, em alguma medida, explica que não há uma fórmula, né? Essa fórmula do sucesso que todo mundo quer ter, mas é difícil. Mas que, ao mesmo tempo que não existe essa fórmula, de outro lado, os produtores, aqueles que têm traquejo, como o Galante, o Aníbal Massaini, Cervantes, que era ali da Boca, o Cassiano Esteves. Esteves, essas pessoas, a vivência, a experiência, elas, eu acho que na média elas sabiam o cálculo para não ter prejuízo, entende? Então, por exemplo, podia ter um filme que fracassava, ou que ia mais ou menos e não dava o retorno esperado, mas sempre ia ter, em 3, 4 filmes produzidos ao longo do ano, um que era certo, que era tiro certo, Uhum. né? Então é uma vivência, uma experiência, né? E Os estamos aqui nos coadjuvantes aí. divertindo com o gato que está encontrando objetos aqui para mexer.
E então essa vivência desses produtores com traquejo dá um jogo de cintura para eles que alguém que não tem isso, que era o caso aí dos diretores, fotógrafos, por mais que eles conhecessem o mercado, tivessem os contatos, eles não tinham essa vivência. Então a figura do produtor é necessária, em resumo. O que eu estou dizendo é esse cara que nasceu para esse papel, que ele tem esse dom de ver o que é necessário para um filme, de ver com quem fala, de ver qual é essa coisa que eu comentei do Galante, de pensar um filme a partir do cartaz. Você pode dar risada e falar, nossa, mas o cara primeiro ele vai ver o que vai ficar no cartaz para depois construir o roteiro e tal, mas dava certo. Mas é como funcionava aquele cinema, né? Era o título, o cartaz e as atrizes, né? Sim, Acho que... claro, para um outro tipo de filme, né? Eu não saberia dizer para vocês quais dos filmes do Galante que fugiram desse estereótipo foram sucesso. Por exemplo, A Guerra dos Pelados. Eu não sei dizer se isso deu dinheiro ou não, né? Mas, por exemplo, o próprio Menina é muito mais um filme de produtor do que de diretor, né? Quer dizer, é um filme muito mais do Galante do que do Conrado, vamos dizer. Talvez o do Alfredo mais ou menos. Talvez ali tinha coisas do Alfredo, coisas do Galante, mas também com muitas coisas do Galante, sei lá. Mas o do Alfredo é importante fazer um parênteses aqui, porque assim, o Galante me chamou, o Galante estava envolvido, mas quem de fato assinou a produção foi o Roberto Galante, né? Então, aqui não vai nenhum juízo de valor, nenhum julgamento, mas dava para perceber que os filmes do Galante pai costumavam ser mais bem-sucedidos do que os filmes do filho. Porque o pai tinha esse dom desde quando entrou no cinema. E o filho, ele passou a herdar o projeto do pai, mas não que aquilo fosse necessariamente a paixão da vida dele, aquilo com o qual ele se identificava, era meio que o trabalho que o pai faz e naturalmente ele como filho ia herdar aquilo, começou a produzir também. Mas, por exemplo, se você pega um filme que o Galante produziu para o Calão, que fez muito sucesso, A Ilha dos Prazeres Proibidos, e aí você pega na sequência Paraíso Proibido, feito pelo Roberto, Paraíso já não teve o mesmo sucesso que A Ilha dos Prazeres. Mas talvez o Paraíso seja um filme melhor, mas eu entendo o que você está falando, a carreira comercial. Você tá falando. Isso. E não, o Paraíso com certeza é melhor, mas só que do ponto de vista comercial, o Galante tinha mais faro, né? Sim. De saber o que vai dar certo. Tanto que o Galante, segundo o Carlão dizia, comentava que tipo assim, não, você pode continuar fazendo filmes assim que eu não entendo porra nenhuma o que está dizendo, mas dá dinheiro. Sim. Porque o Galante percebia o molho que estava ali das cenas eróticas, etc. Sim. Né, um pouco de ação, tinha uma trama meio policial por trás. Paraíso Proibido já é um drama mesmo. O Paraíso Proibido é um filme, vamos dizer, um pouco mais acadêmico que o William, né, eu acho. Sim, também. Porque é o Jonas Bloch, aquela coisa, o cara separou, o cara é radialista, né? Sim. É Itanhaém, acho que é, né? O Paraíso você pode dizer que é uma refilmagem de A Primeira Noite da Tranquilidade. Se você olha, o que é A Primeira Noite de Tranquilidade? É um professor que se afasta de tudo, da família, da mulher, e vai buscar o sossego no interior. Ele está com a vida meio mal resolvida. Chega lá no interior, os problemas vão aparecer. Onde ele pensava que ia ter um sossego, ele se apaixona por uma garota. Sim. O personagem do radialista no filme do Carlão se apaixona por uma garota muito mais nova, que é a Vanessa, inclusive. Que é a Vanessa. Acho que é o primeiro longa do Carlão com a Vanessa, se bobear, né? Eu acho que sim, acho que você tem razão. Acho que inclusive está apresentando Vanessa Alves. É porque a Vanessa, quando você fez a Menina Estupradora, não sei se você lembra, que o nome dela era Linda Vanessa ou só Vanessa. Ela vai virar Vanessa Alves um pouco depois. Ela foi cantora, inclusive. Ela era... É isso mesmo. Talvez o Carlão tenha até, não sei dizer, né, porque não tive nenhuma... algo que comprovasse isso, mas pode ser até que tem o dedo dele, a influência dele, de buscar que ela escolhesse um nome mais artístico, né? Que não ficasse Linda Vanessa, que fica uma coisa um pouco estranha. E falando um pouco da Vanessa, e falando um pouco, você estava falando da Embrap, ali também, o Marinho sempre falava isso, que ali começou a coisa do explícito, e aí uns, entraram de cabeça e outros não, mas a Embrap tinha um escritório, né? Ela chegou a ter Você chegou a frequentar? Tinha um endereço dele, sei lá? A Embrap usava como escritório o escritório que era do Jean Garret. Então, o Jean Garret, naquele momento, ele tinha tido alguns sucessos, o Jean Garret era a figura do produtor-diretor, ele produziu muitos filmes dele. Então, ele era esse cara que tinha tido comercial, né? No grupo, né? Se a gente fosse analisar... Um por um ali. Portioli...
O Jean Garret era o cara que tinha esse lado. E ele cedeu o escritório dele, que passou a funcionar como sede da Embrap até que ela, né, se fortalecesse. Isso acabou, né, como a vida dela foi muito curta, né, da Embrap, então acabou nem viabilizando uma sede oficial, a empresa já tinha encerrado as suas atividades. Agora, por que o Jean, com aquele olhar dele, eu acredito que o que falou mais alto no projeto da Embrap para o Jean, por exemplo, foi que ele, apesar de ter um ótimo faro de produtor, ele tinha um lado artista também tão forte quanto. E aí esse lado artista dele se identificava com os demais. Então ele não quis ser aquele produtor castrador, ele quis dar liberdade. E aí talvez, assim, vamos colocar bem entre aspas, né, talvez seja o erro que levou à falência da Embrap. Quer dizer, a liberdade artística permitiu que cada um fizesse projetos que se descolaram do público, né? E aí gerou um fracasso. E aí como surgiu a ideia desse primeiro longa que você trabalhou com o Carlão, do Extremos? Você chegou a ler o roteiro antes? Ou ele já vinha falando com você? Porque foi um filme quase todo num lugar só, né, Eduardo? Acho que é um filme... Tem um elenco bom, tudo, mas é um filme bem barato, né? Acho que até... Sim, o Carlão tinha... Quando eu o conheci, né, como eu contei um pouquinho antes, ele ia fotografar o filme do Castellini, que era o Instinto Devasso. E o filme do Castellini aconteceu nessa locação, que depois veio a ser a mesma locação do filme do Carlão. Então, enquanto estava lá fotografando, o Carlão já foi meio que se enamorando da locação, percebendo que poderia funcionar como facilidade, o que poderia funcionar como ambientação, clima para o projeto que ele tinha em mente. Nesse momento eu não tive proximidade, já que ele estava fazendo esse filme lá em Itu e eu estava acompanhando, fazendo estágio nos filmes do Toninho Meliante, né? Então eu não sei o que rolou lá, depois que eu me lembro ele também nunca comentou detalhadamente, mas eu imagino que o projeto foi gestando, que o Extremos do Prazer foi começando a aparecer para ele ali, enquanto ele estava atuando como fotógrafo. Ele deve ter feito anotações à noite, no intervalo de tempo que ele tinha, né? E aí, depois que terminou o filme do Castellini, ele deve ter desenvolvido na casa dele, porque, veja bem, quando eu começo a fazer os estágios, estou aqui me divertindo com o gato. Né? Ele que é mais cineasta que nós dois juntos. Com certeza, se der uma câmera na mão... e aí, foi em junho, julho, né, que eu começo a aproximar da boca. Então, vocês imaginem, o Carlão indo fazer esse filme em Itu e eu lá fazendo meus estágios. Depois eu vou trabalhar com o Conrado e com o Alfredinho e o Carlão, possivelmente no momento lá de intervalo, escrevendo o roteiro disso. Então, a gente não ficou muito próximo nesse período, que foi quando ele desenvolveu. A gente trombava, falava de cinema, quando estavam os dois andando pela boca sem estar envolvido em alguma filmagem, mas não falava especificamente do projeto que ele estava trabalhando. Mas ele chegou... agora eu estou me lembrando de uma coisa, porque tem uma conexão entre um filme do Alfredinho e o Extremos, que é a figura do Luiz Carlos Braga. O Luiz Carlos Braga trabalhou no filme do Alfredinho, é um ator que o Alfredinho gostava muito. Direto. E o Carlão chamou ele para fazer o papel central de Extremos do Prazer. E o Braga falava muito, isso eu lembro bem. Enquanto estava fazendo Tensão e Desejo, o Braga comentava no set de filmagem que o próximo projeto que ele ia trabalhar era um filme do Carlão, que era um filme muito denso, personagem forte. Ele estava muito empolgado, né? E ali eu peguei algumas pinceladas, né? Um filme político, eu ficava tentando enxergar onde o sexo ia entrar num filme político. Caretice minha, confesso, né? Talvez um pouco de moralismo da minha parte, de pensar que um filme que ia abordar temas políticos, eu não conseguia imaginar onde o diretor ia encaixar cenas de sexo, né? Mas elas estão lá, estão bem encaixadas, bem pertinentes, não são forçadas na história, né? E eu fui descobrir o roteiro assim que o Carlão me convidou, que foi ali por volta de janeiro, fevereiro, quando ele falou, olha, vou fazer esse filme em março, tal, você está interessado em Itu, queria que você fosse o continuista do filme. Eu fiquei honrado pra caramba, eu tinha uma enorme admiração por ele, né? E aí eu lembro que eu tive uma dificuldade em fechar o cachê com o Jean. O Jean, nesse sentido, fez bem o papel de produtor. Ele me propôs um cachê que era menor do que o que eu tinha ganhado com o Galante. Eu achei estranho, né? Para minha mentalidade classe média baixa, não fazia sentido. Eu falava, ué, vou ganhar menos do que eu ganhei no outro? Passou o tempo? Não, tem ao contrário, tem que ser mais. E eu fiquei brigando com o Jean e o Carlão
me perguntou se eu tinha fechado o cachê. Eu falei, nós estamos debatendo, está um pouco difícil. E eu vi que ele não gostou muito. Eu falei, não, mas você não pode dar tanto peso pro dinheiro assim. Você quer ou não quer fazer cinema? Ele me pressionou nesse sentido, né? Da melhor maneira, sem querer impor um valor baixo. O sentido que ele queria dizer, olha, se você quer fazer cinema, você não pode aí ficar querendo exigir muito no começo da carreira, né? No começo você tem que fazer ela acontecer. E fazendo os filmes. Eu concordei, voltei lá falar com o Jean e topei o cachê menor. E aí fiz o filme. E aí vem um longo intervalo, que é essa parte do sexo explícito e tal, eu me afasto, passo no concurso público. Mas isso é antes do Extremos? Depois. Tá, não, mas vamos falar do Extremos um pouco. Você trabalhou de continuista com o Shin, né? O Shin era o assistente, né? Então fala um pouco do Extremos, como que foi esse trabalho? Foi numa locação só, praticamente, né? O Luiz Carlos Braga é esse professor de sociologia, não é isso? Que teve um problema com a ditadura. Isso, o Luiz Carlos Braga era casado com uma ativista, ele professor, você falou sociologia, eu confesso que não me lembro mais, Sim. Mas se você está dizendo... Eu sei que era ligado a um viés político, né? Sim, ou era sim. sociologia, ou história, ou filosofia, alguma coisa assim, né? E casado com uma ativista que morreu através da ditadura, sendo torturado. E isso ele se autoexila, né? Nesse pequeno sítio que ele tem, de família, e aí ele recebe um dramaturgo para passar um fim de semana. O Roberto Miranda, né? Não sei. Não, é o Eudes Carvalho. O Eudes Carvalho, tá. Que vem com a filha dele, quem faz é a Vanessa, e junto vem o Roberto Miranda, que é aquele homem bem... Self-made man. Né? Tipo, questão de... Nossa, teria muito a ver com os dias atuais. Aham. O cara que joga na bolsa... Né? Sabe ganhar dinheiro. Sabe ganhar dinheiro, IUP, né? Bem sucedido. Um Faria Limer de hoje, mais ou menos, né? Com Lógico, certeza. devido a coisa anos 80 é mais... Com certeza. E a Taya Fatum, que acho que não lembro se estava com esse nome, porque a Taya Fatum ela tem dois nomes, né? Acho que Marcela... Ela faz a moça um pouco mais conservadora, né? Sei lá, uma mina meio... Então, não muito. Na verdade, ela seria uma cabeça mais aberta, só que o roteiro do Carlão trabalha isso de uma forma assim, meio ambígua. Então, ela vem para visitar, acompanhando, né, esse dramaturgo, a filha e tudo mais. Ela se aproxima da figura do Luiz Carlos Braga, que é um intelectual, o professor e tudo mais, né? Ela se mostra alguém que compreende o universo dele, as amarguras dele, que flerta e dialoga com as questões políticas que ele tem, visão de mundo, Sim. mais progressista, mas ela acaba tendo tesão mesmo, que é pelo IUP, pelo Faria Limer. Isso, que é o Roberto Miranda. Isso. E é uma cena muito emblemática quando eles discutem posições moralistas, progressistas, onde se fala de droga, por exemplo, e o personagem do Miranda fala para ela drogas e sexualidade. E o personagem do Miranda fala assim, você apoia a homossexualidade, né? Mas você aceitaria ter um filho homossexual? E ela fica em silêncio, ela não responde. Né? Então é uma situação onde aquela pessoa que se coloca como alguém progressista, etc. e tal, na hora que confrontada com a realidade, se no universo dela, um filho que ela tivesse, quer dizer, não é o dos outros, não é compreender o do outro, é saber se compreenderia o filho dela, ela parece já não ser tão moderna, tão progressista, parece que ela não teria facilidade de aceitar, pela maneira como ela evita responder. Né? Então é como se o Carlão ali tivesse mostrando que nada é tão preto no branco. Tem muitas camadas de cinzas, né? Às vezes uma pessoa que se coloca muito descolada, moderna, nem sempre é daquela forma em todas as questões, e também muitas vezes uma pessoa que você vê como um sacana, escroto, que só tem um pensamento que quer ferrar com os outros, eventualmente te surpreende numa atitude que demonstra um humanismo, uma humanidade que você não acha possível ter em alguém que tem aquelas posições. Isso é muito bacana no filme do Carlão. Evita o maniqueísmo.
E depois acho que o personagem do Eudes dá uma porrada no Roberto Miranda lá no final. Que é né? uma outra maneira Que também. o cara é bissexual, né? Isso. Eu não sei se o personagem se é o personagem do Luiz Carlos Braga ou o personagem do Eudes, ou os dois são. Os dois. Os dois, mas assim, o que é colocado em confronto é que o personagem do Eudes Carvalho, que é o dramaturgo que chegou lá para passar o fim de semana, está tendo um caso com o personagem do Luiz Carlos Braga. E na hora de abordar isso, o personagem do Miranda, que é o Faria Lima, fala assim, então que o Braga, vamos dizer assim, seria o passivo. E o do Eudes Carvalho faz questão de dizer que não. Ele fala literalmente, sou eu quem dá a bunda. Né? Quem dá a bunda sou eu. Não sei se isso vai te dar problemas aí no YouTube. Mas... então, assim, o Calão procura quebrar estereótipos, né? Então, o cara é o que come, é o que dá. Isso não existe. É uma relação sexual, tem várias matizes, né? Que vai caber aos envolvidos escolherem os caminhos que interessam a eles, né? O Calão trabalha... E aí ele dá uma porrada no Faria Lima. Sim, né? que é para quebrar essa ideia de que por ser gay vai mal numa briga, né? Por exemplo, o cara é gay, então é fácil de eu bater. Não é assim, não. Sim. Você vai lutar com o cara e acaba apanhando do cara que você fala, uma bichinha, né? Para usar um termo aqui da minha época, né? Que hoje é totalmente incorreto, mas, enfim... tinha essa coisa, isso não corresponde à realidade. Esse cara pode te dar uma porrada e te colocar lá no chão. O Calão é muito bom nisso. Tem uma frase, o Calão usa de metalinguagem, através da boca do personagem do Eudes, né, que faz o dramaturgo. Então o Eudes está falando do que ele quer dizer como artista, e a voz do Eudes se transforma na voz do Calão. E o Eudes está numa espécie de coreto, uma coisa assim, um espaço que tinha lá nessa chácara, nesse sítio. E enquanto ele está circulando nesse espaço, a câmera vai caminhando ele de tal sorte que num momento ele encontra um espelho, que foi estrategicamente colocado ali. Ele pega aquele espelho e coloca contra a câmera, portanto a câmera começa a filmar o operador da câmera, que era o Calão. É metalinguagem. É totalmente metalinguístico. E aí, aquilo que estava sendo dito... fala assim, já com a voz do Calão, que o trabalho dele, a parte artística, o objetivo é mostrar o corpo para falar da alma. É uma frase bastante impactante no filme, né? Além de usar a metalinguagem, que a gente presumia que o público ia rejeitar isso, né? Que o público não ia gostar de quebrar a quarta parede, né? De repente perceber que está vendo um filme, aquela coisa toda do equipamento, a técnica e tal. Né? E ver que é como se o diretor estivesse falando com ele, com o público, é como se o diretor estivesse dialogando com o público e dizendo por que ele mostra tanto erotismo, que na verdade ele mostra isso para mostrar a alma. Né? Mas aquilo foi proposital, do Carlão aparecer com a câmera, ele falou para vocês, isso foi tudo planejadinho, tudo feito para que possibilitasse aquela imagem no final do plano. Né? Você era bem novo, mas você já tinha trabalhado com o Conrado, com o Alfredo e também com o Toninho, né? Não deixa de ter... O que você percebeu que o Carlão tinha de diferente deles? Vamos dizer, como diretor ou como artista ali, enfim. Olha, para mim, né, sem desmerecer nenhum dos outros, né, eu acho que o Carlão tinha uma autoralidade, né, a tal da autoria. E essa autoria, ela se manifestava nessa assinatura que deixava claro que aquele filme não era mais um filme, mas era um filme assinado por Carlos Reichenbach, tinha muito a ver com a inventividade dele, com a criatividade dele, com a maneira de pensar os planos. Os planos, às vezes, no meu modo de ver, eles eram mais importantes, inclusive, do que roteiro, do que atuação. Calão, ele... Por ser fotógrafo, né? Exato. Por ter essa relação com a câmera. Então, interessava muito para ele a maneira da linguagem, a forma, como aquilo ia capturar o que ele tinha para contar. Então, ele nunca queria cair só na espécie de narrativa tradicional, contar uma historinha. Então, ele sempre fazia rupturas no meio da linguagem, seja com a metalinguagem, como esse caso que eu comentei, como num outro que começa a tocar uma música dos Beatles, famosa pra caramba. Revolver, não?
Eu não sei, eu não me lembro agora de cabeça. Mas também tem uma coisa que a Sandra é meio que... A Sandra Graff, a personagem dela, é meio um fantasma, né? Que é a Isso, esposa do cara que morreu na guerrilha, lutou na luta armada, enfim. E isso. aquilo fica assombrando o personagem do Luiz Carlos Braga, né? Na verdade, ela que lutou, né? Ela Aham. mesma Ah, lutou. no final até aparece. Isso, ela teve esse ativismo, ele não, ele era o cara, digamos, mais de o intelectual, né, de debater os assuntos, mas não de ir para a luta. Como ela foi para a luta armada, ela acabou, infelizmente, sendo morta, né, pelos militares. E o Calão ilustra isso com pau de arara e tudo mais. Tem cenas que o personagem do Braga vê sendo torturada, algo que ele não ocorreu de fato, já que ele não presenciou os momentos de tortura, mas que ele fica com ele fica com uma culpa, né? Acho que trabalha um pouco esse filme. E aí no meio disso tem uma piração, onde o Miranda, o personagem feito pelo Miranda, o Faria Lime, ele pira, ele tá lendo um texto que agora eu não lembro se é do dramaturgo, no caso o Eudes Carvalho que faz, ou se é do próprio Braga, e esse texto fala sobre aquele momento que o Brasil estava atravessando. E enquanto o Miranda está lendo, ele começa a ficar pirado e vão aparecendo cenas com a música dos Beatles e coisas vão trocando de lugar, aparece a Sandra Graff, daqui a pouco aparece outra coisa, é meio que uma colagem, digamos assim. Uma colagem. Rompe totalmente a narrativa do padrão que ela vinha tendo até então, né? E, bom, esse era o cinema do Carlão, isso saltava aos olhos, né? Você comparando com, no meu caso, né? Tinha feito até então o Antônio Meliandi, o Conrado e o Alfredinho, que era dos três o que mais se destacava, ainda assim estava longe dessa força, né? Da assinatura que tinha o Carlão. E você já percebeu isso no primeiro longa com ele, você já teve isso claro, vamos dizer assim? Sim, sim. Ficou muito evidente. Tanto que quando eu fui trabalhar com ele depois, posteriormente, já num outro momento da minha vida, tinha me afastado do cinema, retorno, que é Anjos do Arrabalde, eu vou fazer minha primeira assistência de direção com ele, né? Eu, em alguma medida, fico estranho, porque ali em Anjos do Arrabalde ele vai cair numa narrativa linear. E aquilo me surpreendeu, porque eu sempre vi o cinema do Calão como um cinema mais provocador. Experimental, vamos dizer, uma coisa muito Godard, né? Ele tinha uma coisa muito... Isso, flertando com a novela Vague, né? Então eu falei, ué... Embora ele cite o Fuller, para mim, acho que ele tem muito mais do Godard, assim, não sei. Sim, dos franceses, né? Digo nos filmes, estou falando. Com certeza, com certeza. Muito mais a novela Vague, especialmente. Muito menos, sei lá, do cinema novo, vamos dizer assim. Ele tinha a questão social, mas não era uma coisa assim tão importante, vamos dizer assim. Não. A gente vê uma coisa mais experimental, talvez, duplo sentido. Quando ela surge, a questão social, por exemplo, o Anjo do Arrabalde... O próprio Garotas. Garotas, vai mostrar periferia, violência, preconceitos, luta de classes, vai ir pelo caminho do melodrama. Aí o Carlão flerta muito mais, seja com o Zurlini, que ele gostava tanto, que eu citei anteriormente da Primeira Noite. Valério Zurlini. Valério Zurlini. Seja com aquele outro cineasta mais antigo. O Douglas Sirk. Douglas Sirk. Só que aí, obviamente, não naquela pegada carregadíssima do Douglas Sirk, que era aquela coisa do melodrama, né? Hiper, nas tintas muito fortes, né? E tanto que, quando o Anjo do Arrabalde vai para o exterior, o Calão ficou um pouco incomodado com duas comparações que fizeram. Uma ele disse que até compreendia mais, que era o Fassbinder brasileiro. Então, essa ele conseguia compreender mais, porque havia uma ponte ali. Fassbinder, obviamente, adorava Douglas Sirk, então tinha toda uma conexão. É meio herdeiro e tal, faz toda uma ponte. Mas outra que incomodou muito ele foi que, inclusive, ele ganhou um prêmio na Holanda, que era o L'Age d'Or, que compararam com Buñuel, da fase mexicana. E ele ficou meio assim, porque ele não tinha toda essa admiração pelo Buñuel. Falei, mas é o lado melodrama do Buñuel, porque quando o Buñuel flerta, né, com aquela coisa toda, os garotos lá dos esquecidos, sim, aquela coisa triste, né, falei, você vai por esse caminho também às vezes, né, por esse olhar no Anjo do Arrabalde, Amor, Palavra, Prostituta, um filme baixo astral total, Amor, Palavra, Prostituta, você sai dali arrastando do cinema. Porque hoje em dia, então, agora com a retomada aí do tema do aborto, né, o Brasil não avança nunca, a gente fica vendo como era importante, né, e ele tinha muita mágoa de Amor, Palavra, Prostituta ter sido cortado pela censura,
antes do filme ser recomposto com os cortes que a censura fez, ele não considerava um filme dele. Ele dizia que aquilo não é. Eu falava, pô, mas é bom pra caralho. Eu falei, não, sei aquilo que tiraram, não é meu filme. Eu não aceito, não considero meu filme aquilo lá. Tal. Você falou um pouco do Extremos, então ele teve uma carreira boa, vamos dizer, comercialmente. Sim. Ou razoável, vamos dizer. Segundo o próprio Carlão, aí, claro, não posso afirmar isso assim enfaticamente, porque eu não tenho os números, mas segundo o próprio Carlão, pagou as contas que a Embrap tinha feito, porque já que os filmes não vinham dando sucesso, ela estava com dívidas de fornecedores, né, de negativo, de equipamento, etc. E o que fez a Embrap fechar a empresa no zero, sem estar com dívida, foi os lucros gerados pelo Extremos do Prazer, segundo o Carlão. Eu não duvido. Você acompanhou um pouco como que era o Carlão dirigindo a Vanessa, né? A Vanessa é a atriz, vamos dizer, preferida, talvez fetiche, enfim, ele tinha uma relação muito legal com a Vanessa. Como que era isso? Fala um pouco isso no set. Você acompanhou bem isso em vários longas, né? Nos 4 longas, né? Quer ver? Foi o Extremos, né? Não, só no Alma Corsária não, né? O Extremos, o Anjos e o Garotas, né? Isso. E eu trabalhei com ela no do Conrado, mas obviamente... sim, ela mais nova, dirigiu, sim. Então foram 3 filmes dirigidos por ele. Nesses 3 filmes que ele fez, ficou muito evidente o aspecto de afeto entre os dois, né? De afeição, de respeito mútuo, né? Vanessa adorava Carlão. As últimas vezes que eu encontrei com Vanessa, havia aí perspectiva de um projeto, trabalharmos juntos, eu e ela, né? E Vanessa sempre falava do Carlão, da admiração, de quanto ele era uma pessoa generosa, carinhosa, etc, etc. E Carlão também tinha uma grande admiração, um carinho por ela. Na minha visão, onde eu percebi que ele conseguiu se dedicar um pouco mais e isso resultou numa grande atuação é em Anjos do Arrabalde. Em Anjos do Arrabalde, eu entendo que Carlão esculpiu ali a atuação da Vanessa. Tem uma cena, enfim, vou dar um spoiler aqui, mas acredito que a grande maioria de que assistiu essa entrevista já deve ter assistido Anjos do Arrabalde. Sim, o filme é antigo já. Né? Então, mesmo que você for um jovem cinéfilo aí que está querendo descobrir o cinema do Carlão, esse é um filme clássico que também não é um grande spoiler o que eu vou dar. Ela mata uma determinada pessoa num momento da história. E quando ela mata essa pessoa, tem toda uma mise-en-scène que a câmera faz de sair do ato de violência, ir para o exterior do ambiente que a personagem dela se encontrava. Então a câmera vai para o exterior, vê a periferia e depois retorna num traveling que vai encontrar ela saindo daquele ambiente interno que ela estava, saindo para fora, segurando uma faca e escorrendo uma lágrima. Para quem participou da cena como técnico, aquilo era fascinante, porque nós sabíamos que para ter o que o Carlão queria, tinha toda uma coisa técnica que acontecia lá dentro. Enquanto ela atacava o rapaz, que a câmera não mostrava, a gente só via ela ir para cima da pessoa que ela ia esfaquear, a gente não havia condição de fazer o efeito da faca penetrar e tudo mais. Então a câmera se afastava, inclusive por isso, né? Aí lá dentro, o maquiador ficava pondo sangue na faca e preparando ela para sair de lá com sangue. Então a gente sabia que houve toda uma construção técnica de passar o sangue dela, ficar na posição, etc, etc. E quando a câmera voltasse, que era coisa de, sei lá, 1 minuto, alguma coisa assim curta, ela tinha que estar com a emoção. Então quando a gente enxergou ela segurando a faca, mas deixando aquela lágrima que o Carlão tinha pedido cair, a gente sabia que era uma atriz estupenda, porque, tipo assim, ela fez todo um procedimento técnico que exigia atenção, cuidado, disciplina, mas num tempo curto, tinha que casar com o retorno da câmera, que ia encontrar ela na porta, e trouxe a emoção. Ela conseguiu se preocupar com as coisas que tinha que fazer, como segurar a faca, como mexer nisso e naquilo, ir para a posição e trazer a emoção. Então, para quem acompanhou o procedimento, foi fascinante ver. E como Carlão... E ela chorou mesmo? Sim, não foi truque de colírio, nada disso. Eu não disso. sabia. É uma lágrima Vanessa que ela verteu pela emoção que ela construiu. E não foi uma vez só, gente, não vou me lembrar agora, mas devemos ter feito pelo menos 3. Então ela conseguiu fazer essa cena 2, 3 vezes e dar esse resultado. Nos demais filmes, eu sinto que isso já não foi trabalhado em Extremos do Prazer pela correria. Extremos do Prazer era um filme que o que tornava ele barato, dentro do orçamento possível da Embrap,
né, era o fato de ser uma locação só, poucos atores e ter que ser rápido. Né? Não podia passar de 3 semanas, que era o dinheiro que dava para pagar a equipe, etc, etc. Então essa coisa de ter que correr para cumprir o programado, isso acabou deixando o Carlão, né, sem poder ter o mesmo cuidado com questões como de atuação. Entendi. Então alguma coisa ficou ali no tipo, olha, é o que está aqui no roteiro, você tem que dar essa fala e tal, e pá, e vamos lá fazer. Então eu sinto que ali acabou faltando aprofundar mais os personagens para qualquer um dos atores, menos para o Braga, porque o Braga ele já tinha o projeto na cabeça e ele foi conversando antes do filme começar. Ele estudou o personagem, talvez, ele buscou, talvez. Isso. E também ele já era muito mais experiente que a Vanessinha também, né? Ele já tinha uma idade, já era um ator mais... E no Garotas é a situação oposta. O Garotas do ABC é o extremo oposto dos Extremos do Prazer, ou seja, é um filme grande, principalmente dentro daquilo que o Carlão teve acesso na carreira dele, e na minha também. Eu, por exemplo, nunca tinha trabalhado num filme daquele porte, a responsabilidade era muito grande de gerenciar todo o artefato que tinha. Equipe acho que eram mais de 60 pessoas para mais. Aí atores também eram em torno de 40, não todos os dias, claro que tinham dias que era o elenco mais reduzido, mas o elenco todo era em torno de 40 que você tinha que ficar atento, mulheres, homens, atores secundários importantes. Muita locação também, né? Muita locação, equipamento muito diferente do Extremos, né? Que foi uma locação só, porque tinha a fábrica, tinha onde é o clube, né? O Garotas é um filme mais... muito complexo. Mais gastão, vamos dizer assim, de uma maneira um pouco mais... estúdio. Então, aí você fala assim, bom, mas espera aí, né? Mas se teve tudo isso, por que não aproveitou? Mas, apesar de ter tudo isso, de toda essa estrutura, também havia ali uma corrida contra o tempo. Claro que não era a mesma situação do Extremos, de 3 semanas, eram 8 semanas e meia. Mas só que a complexidade era tão maior que você conseguir dar a necessária atenção para todos os personagens, que eram trocentos, um filme, é um recorte, né, várias amigas da fábrica e tal. Então, aí, e também porque já havia uma parceria muito grande dele com a Vanessa, então aí não deu para ficar tão assim. E o papel da Vanessa era pequeno, comparando com o do Anjos, né? Sei Exatamente. Lá, era um papel menor, era um bom papel. Que ela faz uma um pouco mais velha, né? Uma Isso. Que vem lá e tal. Uma operária mais velha que está tentando, né, conseguir o ganha-pão dela porque está num momento complicado da vida. Bem, você já percebeu isso? Aí você faz o Extremos e aí você faz um cocô, faz outra coisa até o Anjos, né? Acho que o teu próximo longa você fica em outra área, você vai fazer outra coisa da vida. Me afasto do cinema, monto uma locadora, inclusive, de vídeo. Né? Hoje, acho que a maioria nem faz ideia do que é isso com os canais de streaming, mas já deve ter ouvido falar que houve um momento que haviam locadoras que alugavam fitas de DVD ou fitas VHS. Isso ainda era VHS. Na década de 80 era VHS. Na minha época era VHS. Então eu cheguei a ter essa locadora. Lembro uma vez que o Éder e o Carlão foram visitar, ficavam na Moca. Né? A locadora, eu não era um bom comerciante, né? A locadora faliu. E aí eu, naquele momento, me articulei lá com trabalhos na Prefeitura de São Paulo. Você trabalhou no metrô, né, cara? Também. Aí veio o Collor fode com tudo, e aí que eu vou pro metrô. Deu para fazer Alma Corsária, deu para fazer The Guest. Esses filmes, The Guest e o Forever, eu consegui fazer no momento que eu estava trabalhando na Prefeitura de São Paulo. Eu usava férias, subterfúgios para conseguir encaixar o filme. Então, cá entre nós, com o cinema brasileiro você só perdeu dinheiro, vamos dizer, talvez? Olha, pode-se dizer em longa, tô falando em trabalho em longa, não como professor, que depois você fez uma carreira... Eu sempre brincava dizendo que onde eu ganhei mais dinheiro foi no metrô, não foi nenhuma fortuna, claro, mas, por exemplo, eu consegui comprar meu primeiro apartamento com o dinheiro do metrô, que eu ganhava no metrô, e no período que eu estava com cinema, não. Né? Então, assim, isso de certa forma corroborava, né, a ideia dos meus pais, que diziam que cinema era um negócio que não tinha futuro, não dava estabilidade, meio que dava razão para eles, né? Olha só, tá vendo? A gente não te avisou, se eu tivesse ido para o metrô no começo, poderia ter uma carreira como seu irmão. Meu irmão trabalhou na Sabesp, né? Fez carreira, aposentou lá.
e tem lá a sua boa condição de vida. Então, tá vendo? Você não fez como seu irmão, fez um caminho mais, né, padrão aí. E aí você ficou um período longe, aí você volta no Anjos, que é um filme com mais orçamento, imagino, do que o Extremos, né? Com certeza, bem mais. E fala um pouco do Anjos, que é um filme mais acadêmico, vamos dizer, é o filme que consagrou o Carlão, talvez, né? Assim, para um público mais amplo, ganhou Gramado, né? Se não estou enganado. Ele ganhou Gramado, E ele deu projeção internacional também, porque foi apresentado lá fora. O que dá o primeiro impacto assim na carreira dele é Extremos, porque Extremos do Prazer eles exibiram em Gramado e o Walter Lima estava no júri. E o Walter Lima resolveu criar um prêmio, porque ele disse que o filme era muito inventivo e que não era justo ficar com a pecha de filme da Ponte Chanchada, filme erótico, que era um filme que ia além. E deram o prêmio para o Carlão estava presente, o público ficou apaixonado pelo filme e carregou o Carlão, então teve uma ovação, assim, o Carlão sendo carregado pela garotada, de cinéfilos apaixonados por cinema. Então, Extremos ali foi um ponto importante. Tanto que, na sequência, ele vai fazer Filme Demência, que talvez seja o filme mais radical dele. E eu lembro que ele comentava isso comigo, ele dizia assim, o pessoal da Embrafilme, foi produzido pela Embrafilme, por causa da repercussão dos Extremos. Então, o pessoal da Embrafilme está dizendo assim, quando você faz filme lá com o Galante, você faz filmes comerciais. Agora você veio fazer aqui com a gente, faz um filme que ninguém entende nada, um filme hermético. Estou tendo liberdade, consegui ganhar o prêmio, vou fazer concessão, não sei o quê, tal. Tá certo. Não fez concessão nenhuma. O filme também teve uma participação do Aníbal, da Cinedistre, mas foi mais assim a figura, acho que jurídica da produtora. Mas mesmo a Embrafilme, acho que não foi grande parte, né, do filme Demência, né? Eu acho que teve, assim, vamos dizer, o dinheiro mesmo foi da Embrafilme. Só que o que acontecia? Ele saía aos pingados. Ele não saía. Então você começa o filme, aí não te liberam a verba. Aí o Carlão interrompeu o filme. Ele interrompeu o filme umas 4, 5 vezes. Ele brincava que a partir desse filme ele passou a respeitar os atores, porque ele dizia o seguinte, muitos técnicos não retomaram, por causa que voltava, voltava, e os únicos que ficavam firmes e não abandonavam ele eram os atores, né, o Emílio e o Enio e a Vanessa também, né? Acho que ali a Vanessa... É que o dela era pouquinho, né? Eu acho que sim, deve ter feito em uma semana, se tanto, acho que nem isso. Agora o Enio e o Emílio, eles atravessavam o filme inteiro. Então, se parava, eles tinham que depois estar à disposição na hora que fosse retomar. E o personagem do Emílio era pro Agildo Ribeiro fazer, né? Não tem essa Exato. história, mas aí não tinha grana para isso. Foram, deixa eu ver, acho que 3 opções. Agildo já está morto, a gente pode falar com muita tranquilidade, né? Não, mas não é falando mal, falando que não teve grana, ele até gostou, acho mas que teve mais outras duas. Dessas outras duas, uma eu lembro que eu não vou dar o nome, mas assim, eu lembro que o Carlão comenta que ele chegou no Rio de Janeiro para conversar com o ator, então já tem uma pista, um ator carioca, e aí foi ligar para fazer uma combinação. E aí diz que o ator falou assim, eu não sei, eu tô achando que você não vai me dirigir, você vai ser mais um desses caras que vem e não sabe indicar o que quer, não sabe dizer o que é. Aí o Carlão contou e disse assim, não vou te dirigir mesmo, porque aqui já acabou a nossa conversa, você tá fora do filme. Bateu e voltou para São Paulo. Então esse cara, que era um bom ator, mas era realmente assim, uma pessoa, digamos, mais... elitista. Não é arrogante a palavra certa, mas o cara que se acha, né? Que se acha o rei da cocada. Egocêntrico, né? Isso, perfeito, a palavra é perfeita. Aí teve uma segunda tentativa que acho que foi difícil de agenda, com o Ney Matogrosso, cantor. O Ney Matogrosso, nossa. E com o Agildo também foi questão de agenda. Acho que foi grana o Agildo, não foi? E grana, porque o Agildo ganhava um valor por um show que ele fazia numa noite que dava o que ele ia ganhar no filme inteiro. Então ele não ia abdicar, ficar... Imagina, depois o filme foi interrompido, né? Ele nem sabia que o filme ia ser interrompido tantas vezes. E ele não ia admitir ficar 4, 5 semanas sem ganhar o dinheiro que ele estava acostumado a ganhar lá num show de fim de semana, que dava muito mais do que o filme. Né? Mas eu acho que teria funcionado muito bem. Porém,
O Emílio fez Sim. maravilhosamente. Era um diretor de teatro, um cara com recursos, imagina. Foi assim, foi um achado. Deu tudo Faleceu certo. até recentemente, né? Esses tempos. Ele trabalhou em outros filmes, né? Trabalhou no Alma Corsária, inclusive, né? Trabalhou no Alma Corsária e no Anjos. No Anjos também? Né, que ele faz o jornalista. Tá. Na verdade, o Anjos é feito depois do filme Demência, mas em termos de lançamento, né, porque o filme Demência ficou parado, o dinheiro faltava, eles não finalizavam. Então o Carlão começou a rodar o Anjos, ele não tinha ainda lançado o filme Demência. Né? E como o filme Demência falava de um fracasso, quando o filme Demência foi lançado, parece que estava o plano cruzado. Eu lembro que o Carlão reclamou muito disso, que ele tinha dado um azar do caramba, porque o povo estava feliz e não queria ver aquele filme deprê que falava de um Brasil que não tinha como dar certo. E o plano cruzado entre do Dilson Funaro, era quando deu certo o Sarney, um período. Isso, aí depois... um período curto, mas que pegou justamente o lançamento do filme. E aí fudeu, o filme não deu nem tostão. O filme Demência foi mal. Muito mal. E o Anjos teve essa verba maior que você citou aí, muito maior, porque calhou também, teve algo muito positivo aí, que foi uma ambição do Galante de escapar, né, daquela coisa. O Galante tinha essa visão, digamos assim... Empreendedora, não sei. E mais adiante do que a maioria dos produtores. Então ele percebeu que a Boca do Lixo já tinha morrido, era uma etapa a ser superada, e que se ele quisesse continuar no mercado como produtor, ele tinha que fazer outro tipo de filme. E que Anjos do Arrabalde caía bem nesse processo, um drama, tal, com atriz. E ele já conhecia o Carlão, né? Quer dizer... Exatamente. Ele resolveu pôr dinheiro. E ele foi muito inteligente, ele conseguiu uma parte da Embrafilme. Então, o dinheiro que a Embrafilme deu de forma tão sofrida para o filme Demência foi muito melhor em Anjos do Arrabalde, porque aí o Galante estava no meio e cuidou desse processo, porque a Embrafilme respeitasse os contratos, liberasse o dinheiro na data prevista e tal. E ele fez uma jogada com uma empresa que já faliu, que era a Transvídeo. A Transvídeo precisava cumprir uma cota de filmes brasileiros, VHS. Então a Transvídeo queria comprar o filme meio num avanço, né? Eu te dou tanto e depois que o filme cumprir a carreira no cinema, você me dá os direitos para vídeo. O Galante não fechou porque achou o valor baixo. Quando o filme ficou pronto, a Transvídeo estava com a corda no pescoço porque não conseguia cumprir, e foi de novo sentar com ele, porque aí precisava aumentar a carteira de filmes nacionais. Aí o Galante botou o preço lá em cima, falou, não, agora eu já fiz o filme. Ali eu precisava, agora eu já fiz, agora vocês vão ter que pagar o que eu estou falando. E ele pôs, o dobro do valor. Os caras não queriam pagar naquela época, aí pagaram o dobro, porque aí estavam no sufoco, precisavam cumprir a cota. Então ele fez um excelente negócio. Eu acho que ele praticamente não pôs a mão no bolso no Anjo do Arrabalde. Ficou o dinheiro da Embrafilme, o dinheiro da Transvídeo. E aí o filme fez uma carreira morna, mas suficiente para ficar no 0-0. Como foi... trabalha com bons atores, né? Beth Faria, o Ricardo Blá tá muito bem, né, cara? José de Abreu também. Não é um papel tão grande, mas... Enfim, fala um pouco desse trabalho, como foi trazer a Beth para um filme paulista, né, naquela época, sei lá. Eu, do meu lado, que eu senti, assim... A Clarice Abouljar me impressionou. A Irene Stefani, eu fiquei de queixo caído, ela estava afastada do cinema e eu conhecia muito mal o trabalho dela da época do Cinema Novo. Na verdade, acho que o que eu conhecia da Irene nem era do Cinema Novo, que era o Lance Maior do Silvio Bach, né, que é um filme onde ela não tem um mau destaque, o destaque é da Regina Duarte com o Reginaldo Farias. Ela era atriz de cinema mesma. A Irene me perguntou a lente uma vez, que lente que está usando? Eu quase dei risada. Eu falei, para que ela quer saber a lente? Ela é uma atriz. E ela atuou, ela dosou a atuação dela conforme a lente que ela sabia, o enquadramento que estava impactando e que tipo de atuação precisava. Então, do elenco todo, foi a pessoa que mais me impressionou. O Enio era um ator já muito, né? Tinha parceria. Calejá, trabalhou em televisão também, trabalhou muito na Boca. Fez muito bem a parte dele. A Clarice, por ser de teatro, me surpreendeu. A Beth, no começo, eu confesso que achei que era muito televisivo. Achei que eram aqueles tempos de televisão. Mas funcionou bem no filme. E o resultado final é bem... atende o propósito do filme. O Ricardo Blá eu acho ótimo. Incrível no filme. Ele faz o irmão com problema, muito bem. Problemático, eu acho que é uma atuação difícil, ele passa por um estupro, etc. e tal. Ele tá uma atuação muito sensível. Depois tem uma relação maternal com a irmã,
que é a personagem da Beth, uma cena também complexa, né? Que ele, enfim, não vou entrar em detalhes, mas uma cena belíssima. Uhum. É um filme muito humano, né? Um filme... Não é um filme mais, vamos dizer... Vou dizer careta, mas é um filme menos hermético do Carlão, menos experimental, né, Aguilar? E como que foi trabalhar com ele nesse filme? Ele te falou que ele queria um filme mais, vamos dizer, pé no chão? Tem uma história que eu acho muito interessante sobre isso que você está falando, que assim, o Carlão tinha em mente que estava fazendo um retrato muito fiel de como era a vida dessas pessoas, das professoras em periferia. Por que isso se dava? Porque a mulher dele atuava como dentista em colégio do estado, em periferia, e irmãs da mulher dele eram professoras nesse colégio. Então, ele comentava comigo que ele ouvia aquelas histórias cotidianamente. Então, eram histórias que foram se tornando com o tempo muito familiares para ele, né, com a riqueza de detalhes. E ele fez o filme com esse olhar. A Lígia, inclusive, faz uma pequena participação Eu lembro. como dentista, né? Mais adiante, quando o filme começa a repercutir, estou falando com você e estou tentando puxar o nome da pessoa que eu quero me referir, mas é um crítico do Chicago, Rosenberg, uma coisa assim. Depois eu posso pesquisar isso e dar o nome correto, mas é um crítico até hoje vivo ainda, muito famoso, americano, que acompanhou a exibição do filme em um festival no exterior, puxou o Carlão de lado para fazer umas perguntas e falou: mas não é desse jeito exatamente que acontece, né, Carlão? Você colocou o seu imaginário a serviço do filme. E o Carlão... Roger Ebert, não? Roger Ebert, não? Não, do Chicago Post. Tá. Mas enfim. Bom, enfim. Aí o Carlão contando aquilo para mim, ele dizia que ficou nervoso na hora, falou: é exatamente assim, as minhas cunhadas trabalham lá, a minha esposa trabalha. E aí ele disse que esse crítico deu um sorrisinho, falou: assim é como você acredita que é, mas não é exatamente assim. Você é um artista, você colocou o seu olhar, que é o seu imaginário. E quando o Carlão me contou isso, já tinha passado alguns anos do lançamento do filme, essa história no exterior. E aí ele dizia que compreendia muito melhor a visão do crítico e entendia que, de fato, uma obra ela só se configura após o imaginário do artista se colocar dentro dela. E que o filme não era uma reprodução fiel da realidade, por isso muita gente via nele ecos de Buñuel, por exemplo, via como se tivesse, que para nós não parecem ter no filme, que parece ser realista, a pessoa enxergava com alguma coisa surrealista, como um absurdo da violência, uma hora que uma faxineira morre e tem uma bruma, uma névoa, assim, é encontrado o corpo da faxineira numa espécie de terreno abandonado. O filme é bem realista, né, assim... Então, mas eles não recebem. E eu sei que o Inácio acha esse o melhor filme do Carlão. E que aí o Carlão ficava puto com o Inácio disso. Que o Inácio falou isso pra mim, mas... E porque o Inácio também não participa desse filme. Dos outros que ele participou, ele tinha um jeito diferente de ver, não sei, enfim. E o Carlão não achava esse o melhor. Ele ficava bravo com isso, inclusive. Parece. É um grande filme, com certeza. É um grande filme, mas é dos mais acadêmicos, como você mesmo colocou. E o Conrado fotografar, você achou que ele teve um desempenho bom? Isso pouca gente fala, mas então, o Conrado fez a fotografia. Tem umas coisas que foram colocadas ao longo do tempo, eu não saberia dizer se elas correspondem à realidade. Alguém me disse que Conrado teria perdido o prêmio de fotografia em Gramado por um detalhe técnico em uma determinada cena, onde problemas de sombra dos personagens teriam se sobreposto. Eu, sinceramente, não observei isso, mas acho que isso não tiraria o prêmio dele. Mas acho que a fotografia foi reconhecida como uma fotografia que reforçava os aspectos dramáticos do filme, mas entendo que havia um preconceito, algo que eu entendo que rolou muito também comigo. Havia um preconceito com quem era da Boca. O Carlão conseguiu quebrar esse estigma, porque antes de pertencer ao cinema da Boca do Lixo, ele fez parte da Boca do Lixo, mas fazendo um cinema marginal, cinema underground. Então, antes que alguém pudesse colocar a pecha nele, que ele estava ligado ao cinema erótico, à porno chanchada, ninguém poderia negar que ele fez outros tipos de filme, Linha M, Audácia, né? Então, não dá para simplesmente apagar e falar, não, o Carlão não tinha
cultura, Era um porno chanchadeiro. Né? esse tipo de coisa. Não seria correto, né? Seria uma fake news. Mas você já viveu isso no teu meio profissional, em eu trabalhos? senti muito isso quando me aproximei, por exemplo, da ABD, que é uma associação que representa curta-metragistas aqui em São Paulo, tem pelo Brasil todo, né? No caso, eu me aproximei da seção de São Paulo. Eu senti muito essa atitude de que, tipo, o cara fez pano de chanchada, o cara, no meu caso, né, não tem nem formação, não fez ECA. Tinha muito isso, um olhar muito da Vila Madalena sobre quem veio dessa área, né? Quem se formou fazendo, trabalhando na boca do lixo. Era como se essas pessoas não pudessem ter mérito, não fosse possível que elas fizessem uma boa fotografia, como no caso do Conrado, né? O Mário falava muito isso, mas todos acho que viveram um pouco isso, né? Sim. Eu acho que quem talvez conseguiu escapar um pouquinho disso sejam as pessoas que estavam muito no aspecto técnico, né? Então, por exemplo, assim, Tony Gorbi, né? Pessoas que eram bons, o Daí Guarani, não sei se ele chegou a trilhar caminho na publicidade ou coisa do tipo. Né? Isabel, né? Isabel, continua. Moreiras, sim. Então, essas pessoas que estavam focadas num aspecto técnico, elas eram reconhecidas que faziam bem aquilo e iam fazer publicidade ou mesmo cinema de longa-metragem feito pela Vila Madalena, por exemplo. Mas se a pessoa estava num outro caminho, mais artístico, vamos dizer assim, tipo o caso do Conrado na fotografia, aí já era questionado, como se ele tivesse uma espécie de eco. Se você chamar o Conrado para o seu filme, por exemplo, ele poderia ser negligente, displicente, fazer a coisa assim mal feita porque não tem aquela formação acadêmica. Embora o Conrado trabalhou no Pelé, né? No Pelé Eterno, acho que a fotografia dele é um documentário. Aníbal, né? Mas é do Aníbal, sim. Aníbal sempre muito próximo do Conrado, sempre valorizando ele. Mas no Anjos você acha que o trabalho dele é muito bom, né? Eu gosto. Acho, para dizer a sinceridade, eu acho talvez uma das melhores fotografias de filmes do Carlão. Do Rabal. Porque o Conrado nunca trabalhou em outros filmes não eróticos depois, né? Como fotógrafo e outra coisa, acho. Eu não me recordo. Se teve, eu não fiquei sabendo. O Alma Corsária talvez seja o filme do Carlão que você acha que mais, vamos dizer, tem uma mão sua, que mais, vamos dizer, porque aí você já foi diretor assistente, né? Então, essa história vem do seguinte, né? O Carlão estava na época do Collor, aquela política de terra arrasada, fechou Embrafilme, ninguém conseguia fazer filmes, uma dificuldade enorme. E a prefeitura, naquele momento, estava sendo gerida pela Luísa Erundina, né? A primeira vez que você tinha uma prefeita de esquerda, mulher. E a Luísa, muito sensível, percebeu que o cinema paulista estava sem como se viabilizar e ela fez um edital que não tinha até então, voltado para longas metragens. A prefeitura às vezes fazia edital para curtas, porque o dinheiro é bem menor, então faz aquele agrado o pessoal do cinema, mas investe pouco, na verdade, né? Faz lá 10 filmes, 10 curtas metragens com o valor que